Bom dia! Deixa eu colocar um filtro, gente, porque a situação tá feia. Tudo bom com vocês? Bom dia! Estamos na nossa segunda live sobre diabetes. Essa série de lives que nós vamos falar sobre diabetes. E nós dividimos as nossas lives em temas curtinhos, em assuntos curtinhos para a gente discutir em cada encontro que nós tivermos, tá bom? Hoje eu não trouxe questões, hoje nós vamos discutir o diagnóstico, tá? Oi, Ju, seja bem-vinda! Você já estava aguardando a live, né? Muito bom, seja bem-vinda, viu? Hoje não vai ter questões, hoje nós vamos discutir rastreamento e diagnóstico de enfermagem, isso cai em prova, e depois eu vou fazer uma seleção de questões e vou fazer um simulado lá nos stories pra gente treinar tudo que a gente aprendeu hoje, tá bom? Então vamos começar falando de rastreamento de diabetes. Hoje eu tô num cenário diferente porque eu tô viajando, mas tô aqui cumprindo o nosso cronograma de lives, viu? Então é muito bom ter você aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho de rastreamento. Quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de procurar a doença em indivíduos saudáveis. Sempre é assim. Quando eu vou fazer rastreamento do câncer do colo do útero, eu estou procurando o câncer em indivíduos, em mulheres saudáveis. Quando eu faço rastreamento de câncer de mama, eu estou procurando câncer de mama em pessoas, em mulheres, em homens também, que não têm sinal e sintoma. Do mesmo jeito acontece com diabetes. Eu vou fazer o rastreamento em indivíduos que não têm sinal e sintoma. Quando eu vou fazer os exames buscando diagnosticar uma doença em indivíduos que já têm sinal e sintoma, não é rastreamento que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo detecção precoce, é diferente, tá bom? E quando a gente fala de rastreamento, então agora você já sabe que rastreamento é feito em cima de indivíduos que não têm sinal e sintoma, nós vamos passar para os critérios de rastreamento. Quando é que eu vou começar a rastrear as pessoas, os indivíduos? Né? A gente precisa saber disso. Eu trouxe uma fotinha do Ministério da Saúde. Hoje nós vamos trabalhar com duas referências importantíssimas para a sua prova. Depois eu sugiro que você leia, que você manuseie, que você faça o seu resumo em cima dessas duas referências. É o Manual do Ministério da Saúde, Diabetes, é um caderno de atenção básica de 2013 e o material da Sociedade Brasileira de Diabetes, que saiu agora em 2020. Então, novinho, acho que as bancas vão dar uma focada boa nele, porque já que é um material bem atual, tá bom? Então, eu trouxe uma fotinha para vocês. Essa fotinha. Tá dando pra ver bem, Ju? Essa fotinha do Ministério da Saúde, e ela mostra os critérios para rastreamento do diabetes em adultos assintomáticos. Então, rastreamento em indivíduos assintomáticos. Olha só, vamos começar de baixo para cima. Se eu tenho... Sim, ótimo. Dá um print nessa tela para você colocar isso no seu resumo, viu? Vamos começar de baixo para cima. Se eu tenho um indivíduo com risco cardiovascular moderado, eu já tenho que rastrear. Como é que eu vou saber se esse indivíduo tem esse risco cardiovascular moderado? A gente vai ter que ver lá, ele orienta a gente ver o caderno 37. Nós não vamos discutir isso aqui porque não é o foco da aula. Mas é importante, quando você estiver estudando, que você vá lá nesse material e veja o que é isso. Dá para você ir puxando setinhas no seu resumo e tal. Eu sempre oriento, você precisa ler essas referências, precisa fazer o seu resumo com as coisas mais importantes. Isso você vai fazer uma vez na vida. E esse resumo vai te acompanhar por toda a sua trajetória de concurso, sua trajetória como concurseira. Você não vai precisar ficar fazendo resumos a cada concurso que você vai fazer. Por isso que é legal você estudar com antecedência, porque você vai ter todos os seus resumos e depois só vai revisando. A cada concurso você vai revisando, no seu preparatório você vai revisando,
tá? Então faça isso, tenha o seu caderno, o seu resumo, tá bom? Outro critério para rastrear uma pessoa que tenha diabetes, tipo, que sem sinais e sintomas, rastrear para diabetes, ter acima de 45 anos. Acima ou igual a 45 anos. Então eu, Lorena, cheguei na unidade básica de saúde e só pelo fato de eu ter 45 anos de idade ou mais, eu já entro no critério de rastreamento. Então a enfermeira, o médico, eles vão pedir para mim o exame, tá bom? Lá na consulta de enfermagem, se o enfermeiro perceber que eu tenho algum critério, alguma coisa, pode me encaminhar para o médico, beleza? Olha só os outros critérios. Se eu tiver sobrepeso, que é o IMC acima de 25, e o IMC em sobrepeso vai de... Oi, Eliane, que surpresa, você conseguiu vir. Muito bom, viu? Isabela, seja bem-vinda também. Se eu tenho um IMC entre 25 e 29,9, eu tenho sobrepeso, tá bom? Professor Beto, nossa referência, seja bem-vindo. Estamos falando de rastreamento de diabetes. Então, se eu tenho excesso de peso, e esse excesso de peso é o quê? Um IMC acima de 25, o IMC entre 25 e 29,9 nós temos sobrepeso, e o IMC acima de 30 nós temos já obesidade. Então, se eu tenho excesso de peso e mais um critério desses que eu vou falar, a gente já tem critérios para entrar no rastreamento de diabetes. Olha só, eu tenho sobrepeso, eu tô com um excesso de peso e tenho história de pai e mãe com diabetes, eu entro no rastreamento. Se eu tenho IMC acima de 25 e tenho hipertensão arterial, eu também já entro no critério de... Coisa boa, professor. Eu já entro no critério de rastreamento de diabetes. E essa hipertensão pode ser como? O indivíduo que apresente valores de pressão acima de 14/9, ou aquele indivíduo que já está ali com a pressãozinha um pouco mais baixa, um pouco mais controlada, mas que tome remédio antihipertensivo e tal, né? Tá com uma pressão normalizada às custas de medicação. Então, se eu tenho excesso de peso e tenho história de diabetes gestacional, ou tenho história de bebezinho que nasceu acima de 4 quilos, eu já entro também no critério para fazer o rastreamento do diabetes, tá? Se eu tenho excesso de peso e tenho dislipidemia, que é o triglicérides maior que 250, ou HDL, que é o colesterol que a gente chama aí vulgarmente de colesterol bom, menor do que 35, eu já entro também no critério de rastreamento. Beleza? Exame prévio de hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada. Então, se eu já tenho exames mostrando que eu tenho ali uma alteração, uma pré-diabetes, eu já entro também no critério de rastreamento. Já tenho que fazer exame para ver como é que tá, se eu tenho mesmo diabetes ou não. Se eu tenho obesidade severa e acantoses nigricans, vocês já viram pessoas que têm, geralmente isso acontece mais com pessoas obesas, que tem aquela mancha enegrecida no pescoço? E isso é acantoses nigricans. Se a pessoa tem obesidade e tem essa manchinha, já entra no critério de rastreamento do diabetes também, tá bom? Síndrome de ovários policísticos, gente, isso cai em prova. Isso cai em prova. O que eu vi de questões falando dessa bendita síndrome de ovários policísticos, você não tem ideia. Rodela aí no seu resumo, tá? Já anota aí no papelzinho para você acrescentar no seu resumo, caso você não tenha o seu resumo ainda. Eu vi demais mulheres com sobrepeso e que tenham ovário policísticos, elas entram no critério de rastreamento? Sim, entram. Então isso daí você precisa saber, porque pode estar na sua prova, tá bom? Diabetes é um tema que cai muito em prova, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem. Então, vamos embora? Não sabia. Coisa boa, professor Beto. Professor Beto, eu quero te trazer aqui, viu? Eu ainda vou te convidar para a gente fazer uma live juntos, falando aí de saúde mental, voltado para concurso público. Vai ser um prazer enorme ter você aqui, viu? E na atividade física, o indivíduo tá lá acima do peso, tá com sobrepeso, tá com obesidade, né? Tá com IMC ali acima de 25 e é sedentário, ele entra no critério. Gente,
Sobrepeso, inatividade física, poxa vida, entra no critério independente da idade. Sobrepeso, mulher com sobrepeso e com síndrome de ovários policísticos, entra no critério. Sobrepeso, obesidade e as manchinhas enegrecidas aqui no pescoço, na região do pescoço, entra no rastreamento. Excesso de peso, a pessoa tá gordinha e já teve história de diabetes gestacional ou teve história de bebezinho acima de 4 quilos, que é um bebezinho maiorzinho, né? Entra no critério. Beleza? Eu não tenho nada disso, mas já tenho mais de 45 anos ou mais, eu já entro automaticamente também no critério de rastreamento. Beleza? Esse daqui, meu sonho, vou te convidar. Esse mês nós estamos com o cronograma de lives fechado, já tá bem fechadinho, mas no mês que vem, você me aguarde que eu vou te convidar para estar aqui conosco. Tenho certeza que os nossos seguidores vão adorar discutir essas questões aí do que estudar de saúde mental para concurso, vai ser top. Então fechou essa questão de rastreamento, tá? Rastreamento, o que nós temos de rastreamento é isso. A Sociedade Brasileira de Diabetes traz também um rastreamento, é importante que vocês vejam, que vocês comparem, mas é mais ou menos como esse daqui, tá? Diferente pro diabetes, eu trouxe as duas figurinhas, beleza? Lúcia, seja muito bem-vinda, que bom que você está conosco. Estamos discutindo diabetes. Então passamos dessa fase já de rastreamento, você sabe agora os critérios para rastrear diabetes. Você sabe quando você vai solicitar os exames. Quando a pessoa tem mais, eu vou repetir porque isso é importante, quando a pessoa tem mais de 45 anos ou mais, ela entra no critério. Quando ela tem excesso de peso e algum daquelas características, daqueles fatores de risco, a gente sabe que a gente vai ter que rastrear esse indivíduo também, beleza? Olha só, aqui a gente já está passando para diagnóstico. Eu trouxe essa fotinha que é do Ministério da Saúde e trouxe essa fotinha também para a gente discutir da Sociedade Brasileira de Diabetes. Gente, Letícia, que honra! Letícia me prestigiando aqui logo 7 horas da manhã. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito bem-vinda. Então vamos falar de diagnóstico, de valores para diagnóstico do diabetes mellitus. Quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de diagnóstico de diabetes, nós estamos falando de 3 exames. A gente tem glicemia em jejum, na verdade de 4, porque aí entra também a glicemia casual, que a gente faz ali a qualquer hora do dia, sem critério nenhum, mas que a gente tem uma necessidade grande, a gente faz a casual, vai lá, fura o dedinho a qualquer hora, a gente não preocupa com jejum, enfim. Então, contando com essa glicemia casual, nós temos 4 exames. O primeiro, glicemia em jejum, é aquele que eu fico em jejum, no outro dia de manhã, eu vou lá e colho o sangue em jejum antes de comer nada. Esse é a nossa glicemia em jejum. Depois, professora Valquíria, vamos falar de diabetes. Que bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Nós temos o teste oral de tolerância à glicose, que eu faço o quê? Eu faço uma sobrecarga, dou 75 gramas de glicose para o indivíduo tomar e vou ver como é que está a produção dele de insulina, se o pâncreas aguenta essa sobrecarga aí. Então esse é o nosso segundo exame. Precisa ficar em jejum também, porque a gente faz 2 coletas. A gente tem 2 tipos de TOTG, que a gente faz com 2 coletas e com 3 coletas. Aqui o Ministério da Saúde trouxe o exame com 2 coletas, que é aquela que você faz em jejum e depois você dá o gorozinho, né? 75 gramas de glicose e 2 horas depois você colhe uma nova amostra. Então, colheu o exame, colheu sangue em jejum, dá as 75 gramas de glicose para o indivíduo tomar e depois de 2 horas que ele tomou, você colhe de novo, colhe o sangue de novo. Então esse é o teste oral de tolerância à glicose. É esse exame que a gente faz lá no diabetes gestacional, tá? Eu nem trouxe a figurinha aqui, mas vamos discutir um pouquinho de diabetes gestacional também, que cai demais. Quando é que você faz a glicemia em jejum, dependendo do resultado, você obrigatoriamente tem que fazer esse teste oral de tolerância à glicose. Nós vamos discutir, tá? E a glicemia casual. Glicemia casual é o seguinte: a qualquer hora do dia, a qualquer momento do dia, o indivíduo chega lá na unidade e fala assim: nossa, doutor, eu tô numa sede,
Doutor, eu ando fazendo tanto xixi, eu bebo tanta água, eu tô fazendo tanto xixi, eu tô perdendo peso. Isso tudo, se tiver sinais e sintomas, você pode fazer a glicemia casual. Se tiver acima de 200, opa, meu amigo, acima de 200 com sinais clássicos de diabetes, você vai ter o diagnóstico de diabetes. Mas a gente vai repetir o exame para ter certeza. Se tiver menor que 200 ali, casualmente, tá tranquilo. E a gente tem a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela reflete, ela mostra a quantidade de glicose que estão ligadas ali na hemoglobina. Então esse exame é super importante porque ele detecta por meses. A Sociedade Brasileira fala que é de 3 a 4 meses, enquanto o Ministério da Saúde fala que esse exame reflete os últimos 2 a 3 meses. Nós temos essa divergência de literatura e é por isso que eu sempre digo, quando a gente tem duas literaturas falando a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, e ela tem divergência, a gente tem divergências, o que a gente precisa fazer? Colocar todas essas anotações no nosso resumo e ler, estudar. Quanto mais contato você tem com o material, mais você memoriza. Eu escuto muita gente falando assim, meu pai amado, olha o tanto de número. Como que eu vou memorizar esse tanto de número? Ninguém memoriza da primeira vez. Você acha que eu vou ler isso daqui a primeira vez e vou memorizar? Não. Por isso que é importante que você tenha o seu caderno, que você revise, que você leia, que você faça exercícios, que você volte no seu caderno, revise de novo, marque, traga... retroalimente o seu resumo com questões de concurso. Isso é super importante. Eu falo que esse momento que você está fazendo questões e opa, isso aqui não está no meu resumo, vai lá e acrescenta. É nesse momento que a mágica vai acontecendo. Que você vai memorizando, que o seu resumo vai ficando tão rico, que ele vai te acompanhar ali por toda a sua trajetória de concurseiro. Façam isso que eu estou te falando. Faça o seu caderno. Tá bom? Bom dia, Janaína, welcome! Estamos falando de diabetes, tá bom? Então, nós temos esses 4 exames para diagnóstico de diabetes: glicemia em jejum, TOTG, teste oral de tolerância à glicose ou teste de tolerância à glicose. A gente tem a glicemia casual e a gente tem a hemoglobina. A hemoglobina reflete a quantidade de hemoglobina glicada, né? Reflete a quantidade de hemoglobina ligada em glicose. Então, se o indivíduo, professor Elisângelo, fazendo propaganda aí das nossas live aulas pela manhã, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando de rastreamento e diagnóstico de enfermagem, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então, aqui nós falamos, né, dos 4 exames que a gente pode fazer: glicemia em jejum, teste de tolerância à glicose, glicemia casual e hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é bacana porque é o seguinte: o indivíduo às vezes vai fazer uma glicose em jejum, aí ele se prepara uns 3 dias antes, diminui a ingesta de carboidratos, né? E ele fica um resultado meio duvidoso quando ele faz o exame e vê o resultado. Mas a bendita da hemoglobina glicada é a bendita fofoqueira. Ela vai contar quanto que tem de glicose ligada à hemoglobina. Isso reflete os últimos 2 e 3 meses, como diz o Ministério da Saúde, ou 3 e 4 meses, como diz a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela é a fofoqueira, fechou? Então, olha só, vamos falar aqui da glicemia em jejum. Eu vou lá, colho a minha glicemia em jejum, e esses valores aqui são de acordo com o Ministério da Saúde. A gente vai ver que tem uma diferencinha de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, de acordo com a OMS também. A gente tem uma diferenciação aí. É importante que você fique ligado nisso, tá? Murilo, seja bem-vindo! Então, quando eu vou lá, colho a minha glicemia e ela deu menor que 110, eu tô normal, não tenho diabetes, tô tranquilaça. Mas se eu tenho essa glicemia alterada ali entre 110 e 126, é o que a gente chama de pré-diabetes. A gente já tem que ficar, tem que ficar atento. Meu exame aí começou a dar alterado. E é aqui que a gente vai lá no indivíduo e fala, vamos mudar os hábitos. Vamos parar de fumar, vamos parar de beber, vamos fazer uma caminhada, vamos ver se a gente consegue dar uma mudança aí na nossa alimentação. Aí que entra o papel do enfermeiro, que é muito bacana, né? A gente pensa assim, às vezes a gente na unidade de saúde pensa, vou lá fazer as orientações, a gente pensa que é uma coisinha tão boba e tão pequena, mas isso reflete de forma tão significativa na vida do indivíduo, né? Porque quando a gente pensa
nas complicações, tanto agudas quanto crônicas do diabetes, a gente vê a importância do profissional enfermeiro, do profissional técnico de enfermagem na vida do indivíduo, né, na sociedade. Então vamos lá. E quando eu vou ter diabetes mellitus? Se eu tiver uma glicemia maior do que 126. Fui lá, fiz minha glicemia em jejum, deu 130. Opa, que eu tô com diabetes, mas vou precisar repetir esse exame. Lembre-se disso, preciso repetir o exame. Fechou? Quando eu falo de teste oral de tolerância à glicose, ou também chamado de teste de tolerância à glicose, eu tenho colho em jejum, dou 75 gramas de glicose para o indivíduo tomar, depois de 2 horas que ele ingeriu a solução, né, rica em glicose, eu vou coletar o exame novamente, a segunda amostra. Que é isso que o Ministério da Saúde traz. Porque tem exame, tem OTG, que a gente colhe 3, 1 hora depois, em jejum, 1 hora depois, 2 horas depois. Mas aqui o caderno trouxe como 2 amostras, então nós vamos falar de 2 amostras, tá bom? E aí, se deu menor do que 140 nas 2 horas, após o indivíduo ter tomado, ele não tem diabetes, tá super tranquilo. Mas se eu tenho os valores variando ali de 140 a 200, opa, a menor que 200, opa, eu já tenho também uma tolerância diminuída à glicose, eu já tenho ali o que eu chamo de pré-diabetes. Então vamos lá, enfermagem, vamos cair matando em cima aí desse paciente para ele não desenvolver diabetes, porque ele tá a um passinho de desenvolver diabetes, tá? E se esse exame, 2 horas depois, der maior ou igual a 200, esse indivíduo tem diabetes. Vou repetir o exame, se der alterado novamente, esse indivíduo tem diabetes, beleza? Quando eu falo em glicemia casual, é aquela história do indivíduo que vai lá na unidade e fala, nossa, eu tô com sintomas clássicos, tô bebendo água demais, eu tô fazendo xixi demais, eu tô perdendo peso. Se ele tiver sinais e sintomas clássicos, eu posso fazer minha glicemia capilar. Se der maior que 200, opa, esse indivíduo tá com diabetes. Vamos repetir o exame. Se der menor que 200, posso ficar tranquila. Amanda, seja bem-vinda. Posso ficar tranquila que esse paciente não tem diabetes. Aí ele vai entrar aí no rastreamento normal. Quando eu falo de hemoglobina glicada, o Ministério da Saúde diz que se o resultado dessa hemoglobina der maior que 6,5, ele tem diabetes. Vamos repetir o exame, mas muito provavelmente tem diabetes. Esse quadro é o quadro que o Ministério da Saúde trouxe, tá bom? Vou mostrar para vocês o quadro que a Sociedade Brasileira de Diabetes trouxe. Ficou pequenininho, né? Não dá para aumentar. Não dá para aumentar. Mas olha só como vocês devem complementar o caderno de vocês com a informação das 2 literaturas. Quando eu vou ter uma glicemia normal, ele está falando aqui glicemia normal menor que 100. Olha lá, no Ministério da Saúde, menor que 110. Então, opa, eu tenho essa divergência. Olha só que bacana que isso pode ser uma pegadinha de prova assim e você não vai cair. Se ele está falando lá na minha prova que é menor que 110, beleza. Se está falando que é menor que 100, beleza. Geralmente, eles colocam a literatura que eles estão utilizando na questão. E aí você vai observar, poxa, ele está falando do Ministério da Saúde, então é menor que 100. Poxa, ele está falando de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, então é menor que 110, tá bom? O que você vai fazer? Você vai anotar isso no seu caderno, essa diferença, para você não cair nessa pegadinha. Fechou? Sempre que tiver divergência na literatura, se atente ao comando da questão. Fechou? Então, olha lá. Glicemia em jejum deu menor que 100? Beleza, o indivíduo não tem diabetes. Deu ali igual ou maior que 100 até 126, o indivíduo é pré-diabético. Vamos lá, enfermagem. Vamos cair matando em cima desse indivíduo, acompanhar de perto, fazer as orientações, estimular na mudança dos hábitos, mudança de estilo de vida, para que esse indivíduo não tenha diabetes, porque ele tá, uma pulguinha, bem pouquinho para ser diabético. Se der maior ou igual a 126, já deu alterado, é diabetes. Olha lá o teste de tolerância à glicose. Se der menor em jejum que 140, fechou, não tem diabetes. Se der maior ou igual a 140 e menor que 200,
ele já tem uma pré-diabetes. Se der maior ou igual a 200, ele tem diabetes. E vamos lá comparar. Olha só, tá igual. Teste oral de tolerância à glicose está igual. Você vai fazer somente uma anotação no seu caderno. Até agora nós vimos que a única anotação que você tem que fazer aí circulando e colocando uma corzinha é em relação à glicose em jejum, ao valor de glicose em jejum. Que a gente viu que da Sociedade Brasileira de Diabetes é menor que 100 e o Ministério da Saúde traz que é menor que 110. Fechou? E olha só, o TOTG, depois que colheu em jejum, vai colher depois de 2 horas. O resultado deu menor que 140? Perfeito. Maior ou igual a 140 e menor que 200, pré-diabético. Maior ou igual a 200, diabético. Fechou. Glicose ao acaso, que é aquela que eu falei pra vocês, que o indivíduo vai lá reclamar, tá com alguma coisa, a pessoa fala, opa, vamos verificar, né? Dá aquele clique, vamos verificar aqui casualmente essa glicose do paciente. Vamos furar o dedinho. Glicose casual, maior ou igual a 200, com sintomas. Lembre-se sempre desse caso que eu tô te trazendo. O indivíduo chega com sintomas, é diabetes. Fechou? Nós vamos repetir o exame, tá? Se der alterado, novamente, diabetes. E agora, hemoglobina. A gente viu lá aqui, ó, que a hemoglobina maior que 6,5 é diabetes. E aqui, 6,5 também. Maior ou igual? Olha lá embaixo. Maior que 6,5 é diabetes também. E ele traz outros parâmetros que, ó, que esse daqui que o Ministério da Saúde não traz, tá vendo? O Ministério da Saúde só traz maior que 6,5. Já que a Sociedade Brasileira traz maior ou igual a 6,5, enquanto o Ministério da Saúde traz maior que 6,5, um detalhezinho pequeno, né? E se essa hemoglobina glicada der menor que 5,7, fechou, não tem diabetes, tá normal. Se der maior ou igual a 5,7, menor que 6,5, pré-diabético. Maior ou igual a 6,5, diabético. Fechou? Então nós vimos critérios de rastreamento, nós vimos diagnóstico de acordo com o Ministério da Saúde e nós vimos diagnóstico de acordo com Sociedade Brasileira de Diabetes. Fechou, galera? Deu para entender? Uma orientação que eu queria dar para vocês, eu quero trazer sempre essas orientações, como estudar. A gente vai ter uma live com um professor muito renomado nessa área de estudo, que vai ser no dia 18, às 18 horas. Já deixa aí anotado na sua agenda, porque ele vai trazer coisas super importantes. Pensa só o seguinte, nós temos esse manual do Ministério da Saúde que tem mais de 100 páginas, eu não lembro exatamente quantas páginas são, mas mais de 100 páginas. E esse da Sociedade Brasileira tem mais de 300 páginas, tá? Seja bem-vinda. A gente tem mais de 300 páginas. Sempre você vai ter que, felizmente ou infelizmente, você vai ter que ler esses 2 materiais e fazer o seu resumo rico em informações. Esse resumo você vai revisando, porque já imaginou você ler esse material? Primeira coisa, ler não é estudar. Tá? Nosso aprendizado, quando a gente lê de acordo com a pirâmide de aprendizado, é muito piquititica. Então a gente não aprende muito só quando a gente lê. Quando a gente resume, quando a gente está mais ali, de forma mais ativa, estudando esse material, a gente consegue aumentar o nosso percentual de aprendizado. Depois, quando você for revisar, quem não revisa nunca vai ser aprovado. Estudou o material uma vez e não revisou, gente, não tem ninguém gênio aqui. Não tem ninguém com QI lá nas alturas que vai ler uma vez e vai memorizar tudo. Não tem. Aqui conosco não tem. Então a gente precisa revisar. Cada vez que eu pego meu material e reviso, eu aprendo um pouquinho mais, eu memorizo um pouquinho mais, uma ficha cai. Muitas vezes eu estou estudando, estou lendo e falo, nossa, é isso daqui. Uma ficha que eu nem tinha percebido. Mas durante um momento aí de revisão, eu falo, caracas, era isso, sabe? E aí imagina você ter que revisar 100 páginas, mais de 100 páginas do Ministério da Saúde, mais de 100 páginas da Sociedade Brasileira. Toda vez que você for revisar, você vai ter que ler esse tanto, gente. Vamos tornar esse estudo mais efetivo. Faça o seu caderno. Eu sempre falo isso. Ah, mas eu vou ter que resumir. Eu sempre resumi toda a minha trajetória. Eu resumi à mão as coisas. E pra mim funciona muito bem. Obviamente você vai arrumar o seu jeito de estudar. O jeito que funciona pra você. É na mão mesmo. É sempre resumindo.
Teve uma época que eu resumi uma coleção de livros à mão, e não tô falando isso que é vantagem pra mim não, tá, gente? Porque eu tô querendo que vocês vejam como eu estudo e como funcionou pra mim, e vocês vão achar o jeito que funcionou pra vocês. Eu gosto de resumir à mão. Resumir na mão, resumir na mão. Depois, quando eu for revisar, eu vou pegar esse meu material, esse meu caderno, e vou revisar quantas vezes forem necessárias. E aí eu faço minha revisão em cima daquilo que eu considerei importante, que eu tirei, que eu extraí desses materiais e coloquei no meu caderno. E ali eu vou, ó, lendo, trazendo, retroalimentando meu caderno, vou fazendo questões, o que não tem no meu material, eu vou colocando lá, certo? E é em cima desse material que você vai sempre revisar, sempre revisar, sempre revisar. O aluno, o concurseiro que não revisa, a chance dele de passar é, ó, muito pequenininha. Você que assistiu essa live aqui, assistiu a primeira live que nós falamos de conceitos, de classificação, dos tipos de diabetes, viu aqui e acha que está preparado para a prova de concurso? Não, eu sempre falo, indiquei já as referências, façam o caderno de vocês, revisem um contato só esse contato que você tem comigo não é suficiente, você precisa ter suas anotações e você precisa revisar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Tenha isso em mente, isso vai ajudar tanto vocês. Ah, mas eu vou resumir um material que tem 300 páginas. Gente, você vai fazer isso uma vez na vida. Uma vez na vida só que você vai fazer isso. Porque depois você vai ter o seu resumo para te acompanhar na sua vida inteira. Tá bom? Uma dica de quem já fez muito resumo, quando você for fazer seu resumo, faça ele de forma muito espaçada, muito espaçada. Pule linhas, deixe um finalzinho sem escrever, não faça aquele resumo apertado não. Por quê? Porque você vai retroalimentar esse material. Você vai trazer mais coisas que você vai aprendendo, você vai trazer coisas que estão lá nas questões, que esse momento cara, esse momento eu sempre falo, esse momento é onde a magia acontece. Você vai fazer muitas questões, vai trazer aquilo que não está no seu resumo, vai trazendo. Por isso que ele precisa ser espaçado, para você ter lugar de escrever em cima dele, para você ter lugar ali de onde acrescentar. Você faz um resuminho bem enxutinho, onde é que você vai acrescentar? Então eu gosto de fazer um resumo entre um assunto e outro, eu já pulo um monte de linhas, entre o tópico e o outro eu já pulo um monte de linhas, que depois eu venho só acrescentando. Fechou? Alguma dúvida? Gente, 7 horas da manhã, hoje eu acordei 6 para me preparar, tomar meu café antes. Eu não tô em casa, né? Vocês podem ver que o cenário tá diferente. Não tô em casa, tô aqui em pé fazendo essa live. Eu gostei de fazer live em pé, acho que eu fico mais animada. Tô aqui, trouxe meu pedestalzinho aqui de colocar a câmera e dei meu jeito para estar aqui com você. Então dê seu jeitinho também e estude, tire um tempinho. Gente, o que eu mais escuto aqui nas redes sociais é o seguinte: eu não tenho tempo de estudar, eu trabalho fora, eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido para cuidar, eu tenho casa para cuidar. Eu não tenho tempo. Gente, vamos fazer um compromisso aqui? Vamos começar com aquilo que a gente tem? Melhor horário? Coisa boa, Letícia. Coisa boa. Vamos começar a fazer um compromisso? Você está disposto a fazer compromisso? Vamos começar com o que você tem? Hoje eu tenho, Lorena, hoje eu consigo acordar meia hora antes de trabalhar. Meia horinha. Eu só tenho meia hora. Vamos começar com meia hora todos os dias? Lorena, eu consigo fazer meia hora de manhã e meia hora no meu horário de almoço. Dá 1 hora. Vamos começar com essa 1 hora? Você já pensou que 1 hora na semana inteira são 7 horas? 7 horas de estudo e nada de estudo? Você concorda comigo que 7 horas tem uma diferença muito grande? 7 horas de estudo você consegue aprender muita coisa. Aproveitar que antes de você ir trabalhar, a casa está em silêncio, está todo mundo trabalhando, está todo mundo dormindo. Então vamos fazer isso. Não vamos começar a dar essa desculpa de não ter tempo, a dar desculpa de eu não consigo, eu não posso, eu chego em casa morta, eu tenho muita coisa para fazer, menino chorando, menino no meu pé. Gente, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida. Vamos parar de dar desculpa? Vamos parar? Vamos fazer o seguinte: Lorena, eu consigo só meia hora. Então vamos começar a estudar meia hora? Lorena, eu consigo só no meu horário de almoço. Eu posso estudar ali, eu como rapidinho e vou estudar. Vamos pegar esse horário de almoço? Sabe o que eu vejo nas empresas, nos lugares? O pessoal pega o horário de almoço, come, aí fica ali conversando, socializando. Pega seu horário de almoço, vai estudar. Tenho certeza que se você pegar 1 hora do seu horário de almoço todos os dias, você vai ter um rendimento. Vamos começar
com o que você tem? Ah, mas meu vizinho, ele também estuda para o mesmo concurso que eu. E ele estuda 5 horas por dia, ele não trabalha, ele não é casado, ele não tem nada para fazer, e ele estuda 5 horas por dia. Como que eu vou ter um concorrente desse? Não se preocupe com o seu concorrente. Se preocupe com você, sabe por quê? Se você der seu melhor, é essa consciência tranquila que a gente tem que ter. Olha, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o que eu consigo, eu não desisti, eu sou uma vitoriosa, um vitorioso, porque eu não desisti de estudar para concurso. Eu estou estudando o que eu consigo, o tempo que eu consigo. Nós vamos fazer esse compromisso aqui e eu não quero mais ninguém falando que não tem tempo para estudar. Eu quero alguém falando assim, eu estudo pouco porque eu tenho pouco tempo, mas eu estudo. Fechou? Era isso que eu tinha para vocês. A gente tem a nossa próxima live na semana que vem, tá? E eu espero todos vocês. Adorei que o pessoal levantou cedo e estava aqui firme e forte. Então, gente, feliz dia, feliz quinta-feira para vocês. Espero vocês na próxima live. Quero ver vocês brilhando e estudando. Um beijo e um abraço bem apertado. Até a próxima.